Oi, pessoal! Já pararam para pensar que a maior parte do que a gente chama de lixo, na verdade, ainda tem um valor enorme? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está literalmente redesenhando o nosso futuro: a economia circular. É uma forma de virar de ponta cabeça o jeito como a gente produz e consome as coisas. Vamos começar com uma pergunta que parece boba, mas que, na verdade, é o centro de tudo. Para onde vai tudo aquilo que a gente joga fora? A resposta para essa pergunta, a resposta que a gente se acostumou a dar, é exatamente o que a economia circular veio para mudar. E mudar para valer. Para a gente entender essa ideia direitinho, a nossa conversa vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai olhar para o sistema atual, que eu chamo de sistema do descarte. Depois, vamos conhecer um ciclo muito, mas muito mais inteligente. Aí, a gente detalha os pilares que sustentam essa nova visão, analisa os impactos, que são surpreendentes, e no final, a gente vê como isso pode transformar a nossa forma de consumir. Ok, vamos lá. Antes da gente falar da solução, a gente precisa encarar o problema de frente. Nossa economia hoje em dia funciona num sistema que dá para resumir como usar e jogar fora. E acredite, as consequências disso são bem mais sérias do que a gente costuma imaginar. Pensa assim, ó. É como se fosse uma esteira rolante que só anda para frente. A gente pega recursos da natureza, transforma em algum produto, a gente usa esse produto por um tempo e, quando não quer mais, simplesmente joga nessa esteira. E o destino final é sempre o mesmo, uma montanha de lixo. É um caminho sem volta, um verdadeiro beco sem saída. E aqui estão os passos dessa jornada, dessa linha reta. Primeiro, a gente extrai a matéria-prima, muitas vezes de um jeito bem agressivo com o planeta. Depois, a gente produz em massa. Em seguida, a gente consome. E muitas vezes um consumo incentivado por produtos que quebram rápido, né? E por último, o descarte. O produto vira lixo e todo o valor dele se perde. Para sempre. Mas e se tivesse um outro jeito? Uma forma de transformar essa linha reta num ciclo virtuoso? É exatamente aqui que entra uma ideia muito mais regenerativa, muito mais inteligente: a economia circular. A definição é tão simples quanto poderosa. Basicamente, a economia circular é um modelo que já é pensado desde o comecinho para eliminar o desperdício. A ideia central é essa: manter os produtos e os materiais circulando sempre com o maior valor possível pelo máximo de tempo que der. Agora, olha só que interessante essa comparação. O contraste aqui é visual e é gritante. De um lado, aquela linha reta que a gente já viu, que é um caminho direto para o esgotamento de recursos. Do outro, um ciclo que não para, um ciclo de valor contínuo. Sai de cena o descartar e entra, contudo, o reutilizar, o repetir. A lógica muda da água para o vinho. O que era um fim se torna um recomeço, infinito. Beleza, então como é que esse ciclo funciona na prática? É uma ideia super elegante que se baseia em alguns princípios fundamentais. Vamos dar uma olhada neles agora. E aqui, ó, tem um ponto que é crucial, uma ideia que muda tudo. Muita gente ouve economia circular e pensa direto em reciclagem. Mas, na verdade, a reciclagem é o último recurso mesmo. É o plano C. Antes dela, existem passos muito mais eficientes, como, sei lá, consertar um celular em vez de simplesmente reciclar os componentes dele. Vamos ver essa hierarquia. Lá no topo, o mais importante de tudo, o design. Os produtos já têm que nascer pensados para durar, para serem fáceis de consertar, de atualizar, de desmontar. Depois vem a reutilização, dar novas vidas ao que já existe, seja consertando, revendendo ou compartilhando. E só lá no final, quando nenhuma dessas outras opções funciona mais, aí sim vem a reciclagem, para recuperar os materiais e começar um novo ciclo. Certo, a ideia é linda no papel, né? Mas e na prática? Quais são os impactos reais dessa mudança toda? Vamos ver os números e os benefícios concretos, tanto para a economia quanto para o nosso planeta. Esse gráfico aqui, nossa, ele mostra o abismo que existe entre os dois modelos. No modelo linear, a geração de lixo está lá no alto e a eficiência de como a gente usa os recursos está lá embaixo. Já no modelo circular, a situação se inverte completamente. Menos lixo, muito mais aproveitamento. Os números não mentem, a diferença é gigantesca. E para o bolso, economicamente falando, as vantagens são enormes. As empresas cortam custos com matéria-prima, uma economia que pode chegar na casa dos bilhões. Elas ficam menos dependentes de recursos que estão cada vez mais raros e caros. E de quebra, isso abre um mundo de oportunidades para novos mercados, novos empregos e muita, mas muita inovação. E para o meio ambiente, então, nem se fala. Os benefícios são transformadores. A gente está falando de menos lixo em aterros e nos oceanos,
menos emissão de gases de efeito estufa, porque produzir a partir de material recuperado gasta bem menos energia. E, claro, um uso muito mais inteligente e responsável dos nossos recursos naturais. Por fim, é muito importante a gente entender que essa mudança toda não é só sobre como a gente lida com o lixo. Ela vai muito mais fundo. Ela transforma a essência dos negócios e a nossa própria relação com o ato de consumir. Olha só que mudança de mentalidade. O modelo antigo quer vender o máximo de unidades possível num ciclo de comprar e jogar fora. Já o modelo circular foca em oferecer serviços, como assinaturas, aluguel. O valor não está mais em ter a posse do produto, mas sim em ter acesso a ele no desempenho e na durabilidade que ele oferece. E essa citação resume tudo de um jeito perfeito. Num sistema circular, nada é considerado lixo, mas sim um recurso que pode voltar ao ciclo econômico de forma inteligente. A ideia de lixo, basicamente, deixa de existir. O que antes era descartado vira um recurso valioso, prontinho para voltar para a economia e gerar mais valor. Então, para a gente fechar, fica essa provocação, uma reflexão que pode mudar tudo. E se o problema nunca foi o lixo em si? E se o lixo for, na verdade, só um erro de design? Uma falha no jeito como a gente projeta as coisas desde o início? Talvez repensar o design seja o primeiro e o maior passo para a gente acabar com o desperdício de uma vez por todas.